Você sabia que o Diplodocus tinha um dos pescoços mais longos de todos os dinossauros, chegando a medir até 15 metros de comprimento? Com um corpo enorme e uma cauda que podia se estender por dezenas de metros, ele era um dos maiores seres a caminhar sobre a Terra. Sabia que sua cauda podia ser usada como um chicote, capaz de produzir sons tão altos quanto um trovão? E que, apesar de seu tamanho gigantesco, ele se movia com surpreendente graça e eficiência. E se eu te dissesse que ele poderia se levantar sobre as patas traseiras para alcançar ainda mais alto nas árvores, você acreditaria? Mas isso é apenas o começo. Fique conosco e descubra como novas pesquisas estão revelando tudo sobre esse incrível gigante, porque hoje vamos explorar essas e outras curiosidades surpreendentes sobre o Diplodocus. Fique ligado, você vai se surpreender. O Diplodocus viveu há cerca de 154 a 152 milhões de anos, durante o período Jurássico. Com mais de 30 metros de comprimento e pesando até 20 toneladas, ele é muitas vezes retratado como um dos maiores dinossauros que já existiram. Conhecido por seu pescoço longo, cauda poderosa e um corpo gigantesco, o Diplodocus dominava seu ambiente como um gigante gentil. Mas qual era o verdadeiro comportamento desse gigante? Quais são as últimas descobertas que nos ajudam a entender melhor sua vida e seu mundo? Há muito mais sobre esse herbívoro do que imaginamos. Hoje vamos desvendar os segredos de sua anatomia, comportamento e as últimas descobertas científicas que mudaram nossa visão sobre esse colosso pré-histórico. A primeira descoberta de um Diplodocus foi feita em 1877 pelo paleontólogo S. W. Williston. Desde então, inúmeros fósseis foram encontrados, fornecendo uma visão detalhada sobre sua estrutura e modo de vida. Mas o que fez do Diplodocus um tema tão intrigante para os cientistas e entusiastas? Sua imensa popularidade deve-se não apenas ao seu tamanho, mas também às fascinantes adaptações que lhe permitiam sobreviver em seu ambiente. A popularidade do Diplodocus no cinema e na mídia contribuiu significativamente para o interesse público em paleontologia e na ciência dos dinossauros. Livros, documentários e exposições em museus frequentemente destacam o Diplodocus, tornando um símbolo duradouro do fascínio humano com essas criaturas antigas. Em 1993, o filme Jurassic Park de Steven Spielberg revolucionou a forma como o público via os dinossauros. O Diplodocus foi retratado como uma criatura pacífica e majestosa, com cenas icônicas que ainda são lembradas até hoje. O realismo dos efeitos especiais ajudou a cimentar a imagem do Diplodocus na imaginação popular. Mas não podemos dizer que o cinema é o único responsável por tamanho fascínio. Você sabia que o Diplodocus tinha uma das caudas mais longas de qualquer dinossauro? Vamos explorar como ele usava essa característica em breve. Vamos começar pela anatomia desses gigantes. O pescoço do Diplodocus era incrivelmente longo e flexível, permitindo-lhe alcançar folhas nas copas das árvores. Alguns cientistas acreditam que ele poderia usar sua cauda como um chicote, produzindo sons altos para se comunicar ou afastar predadores. Mas para que uma cauda tão poderosa? Pesquisas sugerem que a cauda poderia ser usada para se equilibrar enquanto ele se erguia nas patas traseiras para alcançar folhas ainda mais altas. Outro aspecto fascinante é a sua dieta. Com dentes em forma de lápis, o Diplodocus tinha uma boca adaptada para arrancar folhas das árvores. Estudos indicam que ele poderia comer centenas de quilos de vegetação diariamente para sustentar seu enorme corpo. E quanto ao tamanho? O Diplodocus era um dos maiores dinossauros conhecidos, com uma altura que podia chegar a 4 metros e um comprimento de até 30 metros. Seu peso estimado era entre 10 a 20 toneladas. E quanto à velocidade? Você ficará surpreso ao saber que o Diplodocus, apesar de seu tamanho, podia se mover com eficiência. Vamos mostrar isso mais adiante. O Diplodocus era um herbívoro que passava a maior parte do seu tempo se alimentando de plantas. E você sabe o que é um herbívoro? É aquele que se alimenta exclusivamente de plantas. E o que isso quer dizer? Que ele precisava consumir uma enorme quantidade de vegetação diariamente para manter seu enorme tamanho. Estudos indicam que ele poderia comer folhas de árvores altas e também arbustos e plantas menores. Estudos sugerem que ele tinha um sistema digestivo altamente eficiente, adaptado para processar grandes quantidades de vegetação fibrosa.
Suas mandíbulas e dentes eram adaptados para arrancar e triturar folhas, permitindo-lhe acessar uma ampla variedade de plantas. Novos estudos sobre sua locomoção sugerem que ele tinha uma postura e movimento únicos, capazes de se mover grandes distâncias em busca de alimento. Então a real é que o Diplodocus era um gigante pacífico, sempre em busca de sua próxima refeição. Podia alcançar folhas altas ou se alimentar de vegetação rasteira, aproveitando seu pescoço longo e cauda poderosa. E a ciência ainda está descobrindo novos fatos sobre o Diplodocus. Em 1993, a descoberta de fósseis de Diplodocus com impressões de pele preservadas revelou detalhes sobre sua textura e aparência. Essas descobertas abriram novas possibilidades para entender a biologia e evolução dos dinossauros. A análise de fósseis também está nos ajudando a entender sua relação com outros dinossauros saurópodes. Os saurópodes são um grupo de dinossauros herbívoros conhecidos por suas características físicas impressionantes: tamanho gigantesco, pescoço longo, cauda longa e pesada, corpo macio e pernas fortes, cabeça pequena em relação ao corpo e dieta herbívora. Os saurópodes são importantes para o estudo da paleontologia porque suas adaptações evolutivas para alcançar grandes tamanhos oferecem insights sobre a biologia, ecologia e evolução dos dinossauros. Além disso, sua presença em muitos continentes ajuda os cientistas a entender as condições ambientais e geográficas da Terra durante a Era Mesozoica. Os avanços tecnológicos estão mudando nossa compreensão sobre o Diplodocus diariamente. Com o uso das tecnologias, os cientistas fazem descobertas chocantes. Tomografias computadorizadas de fósseis revelaram detalhes sobre sua estrutura interna e capacidades anatômicas. Mas há muito mais a ser descoberto. Cada nova escavação traz à tona perguntas sobre como o Diplodocus viveu, se alimentou e sobreviveu em seu ambiente. Por exemplo, um estudo recente sugere que o Diplodocus tinha vértebras ocas no pescoço, permitindo uma estrutura leve e flexível, crucial para suportar seu comprimento extraordinário. O Diplodocus é conhecido por ter um dos sistemas respiratórios mais eficientes entre os dinossauros. Essa característica contribuiu significativamente para suas habilidades como gigante herbívoro. Comparado a outros dinossauros, o Diplodocus tinha um sistema respiratório complexo, semelhante ao das aves modernas. Embora seu sistema ainda seja um tema de estudo, ele permitia uma troca de gases eficiente, crucial para manter seu enorme corpo. O tamanho e a complexidade do sistema respiratório do Diplodocus sugerem que ele poderia ter comportamentos de busca de recursos alimentares mais sofisticados. Isso inclui a capacidade de se mover grandes distâncias em busca de alimento. Um sistema respiratório eficiente implica em maior resistência e capacidade de se alimentar por longos períodos. O Diplodocus precisava de uma excelente troca de gases para manejar seu enorme corpo e manter-se ativo. O tamanho do seu sistema respiratório abre a possibilidade de que o Diplodocus pudesse ter comportamentos sociais, como viver em grupos, e é apoiada pela estrutura anatômica avançada. Isso sugeriria habilidades de comunicação e interação com outros membros de sua espécie. A descoberta de que o Diplodocus tinha um dos sistemas respiratórios mais eficientes entre os dinossauros tem ajudado os paleontólogos a entender melhor a evolução dos comportamentos alimentares. Estudos da anatomia fossilizada dos dinossauros usando técnicas como tomografia computadorizada permitem reconstruir a anatomia interna e inferir capacidades fisiológicas. Em suma, o tamanho e a complexidade do sistema respiratório do Diplodocus são um dos fatores que tornam esse dinossauro tão fascinante. Ele não era apenas um gigante físico, mas também um herbívoro com capacidades fisiológicas avançadas, o que ajudou a consolidar seu status como um dos dinossauros mais impressionantes de todos os tempos. Mas e a pele do Diplodocus? Descobrimos recentemente impressões de pele que nos fornecem novas pistas fascinantes. Não perca esses detalhes impressionantes mais pra frente. E o Diplodocus era realmente um gigante solitário? As características físicas do Diplodocus, como seu pescoço longo, corpo maciço e cauda poderosa, sugerem um herbívoro altamente eficiente que poderia se defender sozinho de predadores. Muitos herbívoros grandes atuais, como elefantes e girafas, vivem em grupos. Isso leva alguns cientistas a acreditar que o Diplodocus também poderia ter vivido em grupos, dependendo de seu tamanho e força coletiva para sobreviver.
E muitos achados de fósseis de Diplodocus são de indivíduos encontrados juntos, o que pode sugerir que eles viviam ou se alimentavam em grupos. Mas já há descobertas de fósseis de Diplodocus que sugerem uma possível dinâmica social entre esses dinossauros. Esses achados indicam interações complexas entre os Diplodocus. Em alguns fósseis de Diplodocus foram encontrados com marcas de mordida de predadores, o que sugere interações sociais complexas, possivelmente relacionadas à defesa em grupo ou disputas territoriais. Então a questão sobre se o Diplodocus era um gigante solitário ou social ainda não tem uma resposta definitiva. A evidência disponível sugere que o Diplodocus pode ter exibido ambos os comportamentos, dependendo das circunstâncias ambientais e da disponibilidade de alimento. A contínua descoberta e análise de fósseis podem eventualmente fornecer mais clareza sobre o comportamento social deste icônico dinossauro. As descobertas recentes de impressões de pele do Diplodocus desafiam algumas das antigas concepções sobre a aparência desse gigante e contribuem para uma compreensão mais precisa de sua biologia e ecologia. As impressões de pele do Diplodocus revelam uma textura complexa e variada. A pele era composta por escamas pequenas e arredondadas, semelhantes às de alguns répteis modernos, mas sem a presença de penas em grande parte do corpo. As escamas variavam em tamanho e forma dependendo da localização no corpo, sugerindo uma adaptação específica a diferentes funções biológicas. As impressões mostram que a pele do Diplodocus era coberta por escamas em áreas como o pescoço, a cauda e a região pélvica. Essas áreas provavelmente precisavam de proteção extra devido ao desgaste e ao atrito. Em outras partes do corpo, como os flancos e a barriga, as escamas poderiam ser menores e mais flexíveis, permitindo maior mobilidade. A descoberta de escamas no Diplodocus contribui para o debate sobre a evolução da pele e das penas nos dinossauros. Enquanto muitos dinossauros terópodes menores possuíam penas, o Diplodocus e outros grandes saurópodes mantiveram escamas, indicando uma evolução divergente baseada em necessidades ecológicas e funcionais. Representações anteriores do Diplodocus em filmes mostravam o dinossauro com uma pele escamosa semelhante à de um réptil moderno. Essas representações eram baseadas no conhecimento paleontológico da época. Com as novas descobertas, futuros filmes e documentários podem começar a incorporar esses detalhes mais precisos sobre a textura e a aparência da pele do Diplodocus, oferecendo uma visão mais realista do dinossauro. O Diplodocus continua a ser um símbolo de poder e mistério. Cada nova descoberta nos aproxima mais da verdade sobre sua vida e seu mundo. Desde suas adaptações físicas únicas até suas características anatômicas fascinantes, o Diplodocus é uma prova viva da complexidade da vida na Terra há milhões de anos. E aí, você sabia de todas essas curiosidades sobre o Diplodocus? Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais vídeos incríveis como este. E aqui estão duas sugestões de vídeos que acredito que você vai gostar. Até a próxima!